Atenção aos sinais. A reflexão do dia é a explicação do Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos de 54 a 59. Jesus fala às multidões, usando exemplos do cotidiano para transmitir ensinamentos profundos sobre discernimento espiritual, justiça e reconciliação. Jesus começa falando sobre a capacidade que as pessoas têm de interpretar sinais da natureza. Elas sabem que uma nuvem vinda do ocidente significa chuva e que o vento do sul trará calor. Esses são exemplos práticos do conhecimento que as pessoas acumulam sobre o mundo ao seu redor. Contudo, Jesus os critica severamente, chamando-os de hipócritas, pois, embora sejam capazes de discernir esses sinais, não aplicam o mesmo discernimento para reconhecer os sinais espirituais do tempo presente. Aqui, Jesus se refere à sua própria presença e missão, que são os sinais mais importantes do reino de Deus entre eles. Essa crítica é um alerta para não se deixar enganar por uma superficialidade espiritual e, em vez disso, buscar uma compreensão mais profunda dos eventos espirituais que estão acontecendo. Ao chamar as multidões de hipócritas, Jesus está enfatizando a incoerência entre a capacidade de discernir eventos climáticos e a incapacidade de perceber a presença de Deus em sua própria história. Eles são capazes de analisar os fenômenos visíveis, mas cegos para os sinais espirituais. O tempo presente ao qual Jesus se refere é a vinda do Messias, o cumprimento das promessas divinas e a urgência de mudança de vida. Jesus chama os ouvintes a uma conversão, uma mudança de mentalidade que os permita reconhecer a ação de Deus em suas vidas. Jesus, então, desafia as pessoas a julgarem por si mesmas o que é justo. Aqui, ele incentiva uma reflexão pessoal sobre a justiça e a moralidade. Em vez de depender dos outros ou das autoridades religiosas para decidir o que é correto, Jesus ensina que cada pessoa tem a responsabilidade de buscar a verdade e o que é justo por conta própria. Isso implica uma atitude ativa e consciente na busca pela vontade de Deus, sem a passividade de aceitar o que é imposto de fora. A imagem de um adversário a caminho do tribunal é uma metáfora poderosa para a necessidade de reconciliação. Jesus ensina que, antes de enfrentar o julgamento final, que pode ser interpretado como o juízo de Deus, é sábio buscar a reconciliação com aqueles que temos algo contra. O enquanto estais a caminho representa a vida atual, um período em que ainda temos a oportunidade de resolver nossas pendências com os outros. Este versículo destaca a importância da misericórdia e do perdão. Ao promover a reconciliação antes do confronto, evitamos consequências mais graves. A advertência de Jesus continua com uma série de consequências que ilustram o que acontece quando a reconciliação não é buscada. A pessoa que se recusa a fazer as pazes com seu adversário será levada ao juiz, o que sugere um processo judicial que culmina em condenação. Esse caminho é uma metáfora do destino de quem persiste na injustiça ou no pecado, recusando-se a resolver os conflitos da vida. O juiz aqui pode ser visto como Deus e o guarda que leva à prisão como um símbolo da justiça divina. No último versículo, Jesus apresenta uma consequência final. Quem for condenado será jogado na cadeia e só sairá de lá após pagar o último centavo. Esta linguagem nos lembra que no julgamento de Deus, a justiça será cumprida integralmente. O último centavo indica que nada ficará impune ou sem ser resolvido. Isso pode ser entendido como uma advertência sobre as consequências eternas para aqueles que não buscam a reconciliação ou que persistem no pecado sem arrependimento. O ensinamento de Jesus aqui
enfatiza a seriedade do julgamento divino e a urgência da conversão. Em resumo, esta passagem aponta para duas verdades centrais: a necessidade de discernir os sinais espirituais e a urgência de buscar a reconciliação antes do julgamento final. Jesus desafia seus ouvintes a não serem superficiais em sua vida espiritual, mas a entenderem a importância do tempo presente, o tempo da graça, e a agir com justiça e misericórdia. Ele nos lembra que, enquanto estamos a caminho, temos a oportunidade de nos reconciliar com Deus e com os outros, e que não devemos adiar essa responsabilidade, pois o tempo de prestar contas chegará. Com essa reflexão, somos convidados a refletir sobre como podemos, em nossa vida cotidiana, discernir os sinais da presença de Deus e nos esforçar para viver em justiça, buscando sempre a reconciliação com aqueles que nos rodeiam, assim como com o próprio Deus. A paz de Cristo e o amor de Maria, tia Alessandra. E aí, povo de Deus, gostaram da reflexão de hoje? Não esqueçam de se inscrever, curtir e comentar. Isso ajuda no crescimento do nosso canal. Beijos da tia Alessandra.